Nós vamos fazer uma ministração agora, cujo tema é os pensamentos do casal. Fiquem atentos para que o Senhor fale ao seu coração nessa noite, amém? Boa noite, meu amor. Cheguei. Boa noite, amor. Tudo bem? Ai, amor, você não sabe o que a Ana Clara aprontou na escola hoje, amor. Meu Deus do céu. De novo? Não, outra vez, né? Amor, olha, eu vou te falar uma coisa. Não, e tu não sabe. Foi no ônibus, de novo. Olha, eu já tô assim, ó, pra botar ela de castigo e acabar com tudo isso. Amor, você trouxe a ração do cachorro? Ai, não acredito. Ai, meu Deus do céu, de novo. Esqueceu a ração do cachorro. Ai. Ah, amor, já ia me esquecendo. Ai, meu Deus do céu, não posso esquecer. A mãe, amanhã falou que vem almoçar com a gente. Mas assim, ó, só se chover, ela não vai vir, tá? Mas, aí o que você vai querer para amanhã daí? Que chova. Amor, e outra coisa. Já vou te falar uma coisa. Você lembra que hoje é dia dos namorados? E que a gente combinou de sair para jantar? É? Você combinou comigo, amor. Nós vamos sair. Tá chovendo lá fora. Não tem problema, não tem problema. A gente não é feito de açúcar. Vamos se arrumar. Eu vou me arrumar e você vai se arrumar. Eu vou me arrumar, tá então. bom? Eu vou me arrumar. Eu tô pronto. Mas já? Já. Meu Deus, eu nem terminei de colocar a roupa, me arrumar, passar um batom ainda. Tô botando os brincos. Mas, meu, que homem mais rápido. E a gente vai onde? Não. Vamos jantar onde? Você não pensou aonde a gente vai jantar? Como assim? Você vai me levar para jantar pro dia dos namorados? Ó, tô pronta. Mas, na Você verdade, me eu nem convidou lembrava para ir de jantar hoje. e você não sabe aonde? Ah, não, amor. Eu tive pensando bem. Na verdade, eu até pensei onde a gente ia. Aonde? Lá em Foz. Ah, Mas aí então, tá chovendo. não tem problema, Trânsito, amor. você sabe. Semana inteira aquela amor, correria. não tem problema. A Um gente vai ter desgaste. o carro. Eu acho que vamos aqui mesmo, pra nós não demorar. As crianças vão ficar com a sua mãe, aquela Não, bênção. Tá, você que sabe. Vamos aonde, então? Na Nani. Na Nani. Tá bom, então tá. Então vamos na Nani, então. Que lá tem tudo num lugar só. Ah, então tá bom. Vamos na Nani. Vamos lá. E aí, o que a gente vai comer? Vamos comer lanche. Pizza. Ah, tá bom, então. Vamos comer pizza. Mas a gente comeu pizza essa semana. Pizza? E pra tomar? Vamos tomar o quê? Coca. Ah, não. Vamos tomar uma água tônica. Eu não quero coca. Ah, tá bom, então. Não, então vamos pedir um à la carte. Já decidiu? Tá. Ao à la carte, então, à la carte. Vai lá. Pede você. Você Tá. sempre tá certa mesmo? É, sempre eu que escolho, né? Mas aí você vai tomar água tônica? Pode ser, pode ser. Então Limão tá e gelo. Limão e gelo. Moço, por favor. Ai, até que enfim, agora já fiz a minha função. Vou sentar um pouco, vou assistir um pouquinho. Eu vou entrar na minha caixinha do nada. Meu Deus, mas o que esse homem tanto pensa, né? Fica aí na frente da televisão. Ai, só tá passando os canal. O que passa pela cabeça? Fica ali sentado, só trocando os canal. O que será que ele tá pensando? Meu Deus.
Isso que dá gosto de sentar e assistir. Pelo menos minha cabeça alivia um pouco. Ainda mais vendo o Corinthians ganhar de 3-0 do Palmeiras. Ai, tô pensando Será aqui, que ele meu tá Deus do céu. pensando? Essa semana, muita coisa para fazer. Eu escutei o carro fazendo um barulho. Tem que ligar para o irmão Arthur, ver se ele pode olhar o carro. Com essa chuva, tanto chuva de granizo que está dando ao redor aí, eu acho que seria bom fazer um seguro. Acho que eu vou passar lá no Luiz essa semana, ver se ele faz um seguro para mim. Fica só passando Meu esse Deus, controle, só passando, eu preciso passando, pagar. nem assiste nada, só fica passando. Meu Deus. O que ele tá pensando? Nossa, que essa chuvarada lá em casa tá um barro. Acho que eu vou falar com o Tiaguinho, pro Tiaguinho colocar um paver lá. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Meu Deus, eu tenho que pagar o irmão Sandro, o irmão Tiago dos móveis. Meu Deus. Meu Deus, eu tenho que falar com o John para colocar aquela janela, aquele vidro. Meu Deus, Nossa, tanta coisa que eu tenho para fazer. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que falar. Não assiste nada, fica só... Meu Deus, eu tenho que pagar a irmã Eliane, que a Jússi fez um procedimento com ela lá, eu preciso pagar ela. Meu Deus, eu tenho que pagar as fotos da irmã Daiane. Gente, é tanta coisa, gente. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu acho que eu já não estou conseguindo mais concentrar. Eu acho que a minha cabeça ela está batendo biela. Meus pensamentos é muita coisa para minha cabeça, é muita coisa. Eu acho que eu vou falar com a irmã Rosângela. Ela é psicóloga e ela vai me ajudar a colocar a minha mente em dia. Não, mas peraí. Psicólogo é para louco. Não vou no psicólogo, não. Acho que eu não tô louco, eu tô só cansado. Aí, nesse sofá aí, porque não vai deitar na cama, né? Eu fui no culto semana passada e o pastor André pregou que o psicólogo é uma ferramenta de Deus para as nossas vidas, que Deus deixou a medicina e que o psicólogo é uma boa opção. Vou agendar com a irmã Rosângela, tá certo. Ela vai me ajudar a colocar as minhas ideias. Meu Deus, mas lembrando aqui, o pneu do meu carro também eu preciso ir lá no irmão Altair fazer uma manutenção no pneu do meu carro. Gente, é tanta coisa que eu preciso fazer. Tá quase acabando o jogo. Meu Deus, o irmão Roberto lá, eu tenho que ver o sofá que eu pedi para ele reformar, eu tenho que pagar o irmão Roberto. Gente, é tanta coisa. Ai, eu não tô dando conta. Mas o que será que essa mulher está pensando? Que ela tanto varre. Eu não sei se ela está limpando ou se ela está passeando com essa vassoura. Meu Deus, é tanta coisa. O que será que passa na cabeça dela? Amor, tá aí, já acabou o jogo. Vamos dormir. Vamos dormir? Vamos deitar? Vamos dormir? Eu terminei minha faxina já. Eu só queria saber o que você estava pensando tanto. Ah, não, é muitos desafios, é muita coisa na minha cabeça. Mas eu não quero pensar nisso agora. Vamos deitar, vamos dormir. Amanhã a gente resolve tudo isso. Esses desafios que a gente tem aí, ó. Ai, é muito cansativo. Tô exausta e você fica aí na frente dessa televisão. Não sei tanto que você pensa. Ah, tá certo então, meu amor. Você sempre tá certo, afinal. Hoje nós queremos ilustrar ao seu e ao meu coração como nós somos diariamente desafiados no nosso relacionamento. E nós vamos aqui trazer uma dinâmica, e aí depois da dinâmica, eu quero aplicá-la. E vai ser aqui abençoador. Como que vai funcionar essa dinâmica? É a dinâmica do desafio. Então alguém vai receber essa maleta, aqui dentro tem um desafio, e aí você tem a opção de ou dizer assim, eu aceito o desafio, ou você dá para alguém, algum outro casal, né? É como o passo repassa, né? Você pode passar para alguém e deixar alguém fazer o desafio, tá bom? Então nós vamos começar aqui, a música vai tocar, e aí, quando a música tocar, você vai passando aí para o desafio. Começa, meu irmão Pedro, você já está aqui na frente. Solta a vinheta. É para ficar de pé? Vamos ficar de pé então, vamos interagir aí, galera.
Passa ou repassa? Não pode abrir. Não pode abrir, tá? É. Vai lá, Igor. Você aceita o desafio ou passa? Não pode abrir. Você quer passar para alguém ou você quer cumprir o desafio? Então passa para alguém que você passa para alguém. Aceita o desafio ou passa? Aceita o desafio ou passa? Hã? É isso aí. Aceita o desafio ou passa? É isso aí. Passa ou aceita o desafio? Jesus, Jesus. O Arthur aceitou o desafio. É isso aí. Agora vocês podem sentar. Fiquem à vontade. É isso aí, agora vamos abrir aqui, Arthur. Vamos descobrir o que tem. Pode ser que tenha um passaporte para salvação. Vamos lá. É não para hoje, né? Diga-se de passagem, né? Pode ser outro dia, né? Só abrir. É. Vamos lá. Vamos ver o que tem. É que tem uma meia aqui para você aí, né? Desafio. Vamos ver o que tá. Qual que é o desafio? O que tá escrito no de baixo aqui? Comer chocolate junto. Aqui tinha 2 chocolates aqui, ó. Dá para sua esposa. Segura o seu aí. É isso aí. A maleta você devolve, o chocolate você pode ficar. O que nós podemos aprender nessa noite com aquilo que nós temos falado aqui sobre os pensamentos do casal? Porque vocês perceberam que passa muitas coisas na cabeça do homem, como também passa muitas informações na cabeça da mulher. Então, às vezes, o homem chega cansado do trabalho e a mulher já tem uma gama de informações para trazer para o homem, né? Às vezes ele nem colocou o pé direito dentro de casa, né? Nem tirou o calçado sujo da rua e colocou a pantufa para entrar para dentro de casa, né? E que Deus o livre se você entrar de calçado dentro de casa, né? A vassoura que estava ali já come no lombo. Então, nós somos desafiados todos os dias aos pensamentos que temos. E o que o Senhor ensina a mim e a você nessa noite? Que às vezes os pensamentos, eles podem ser distorcidos. Então a mulher pode estar pensando alguma informação a respeito do marido que não seja de fato uma realidade. Às vezes o marido pode estar pensando algo da esposa que de fato também não seja uma realidade. E aí com isso nós temos o quê? O desencontro de informações. E os pensamentos muitas vezes eles são pensamentos errados a respeito do cônjuge, né? Da esposa, do esposo. E qual é o perigo disso, pastor? O perigo disso é que nós vamos nutrindo na nossa mente e nós vamos construindo uma história, nós vamos construindo um enredo, nós vamos construindo uma situação, às vezes, que sequer ela nem existe. Mas nós, na nossa mente, ficamos pensando. A mulher fica, será que o meu esposo já não está mais conversando comigo? Será que, né?
Será que eu tô com uns quilinhos a mais? Será que ele não está mais olhando para mim? Será que, né, será que eu tô feia? Será que eu não tô bem arrumada? E aí começa a criar situações e às vezes o marido também não consegue compreender a esposa, que às vezes está preocupado com os filhos, o comportamento dos filhos, com a casa, com a família, porque nós não nos preocupamos só com a nossa casa. Geralmente tem uma família, né? Tem um pai, uma mãe, tem um tio, tem alguém próximo da gente que às vezes também traz uma carga sobre o nosso casamento. Então nós diariamente nós somos desafiados a ter uma boa comunicação. Por quê? Vem aqui, meu amor. O casamento, ele nos traz desafios. E eu digo para vocês, irmãos, que os desafios, eles são diários. Os desafios no casamento, eles sempre vão existir. Pastor, e qual é a reação que eu preciso ter? Qual é a solução que eu tenho para os desafios do meu casamento? A comunicação. Se a comunicação não for uma comunicação pontual, se ela for falha, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: tudo vai ser falho no casamento. Se não houver uma transparência na comunicação, se a comunicação não for de fato efetiva, ela vai fazer com que haja um certo desgaste no casamento. Então, para vencer os desafios do casamento, nós precisamos logo ter uma boa comunicação. Não ficarmos talvez nesse jogo de cintura, como nós ilustramos ali, pensando o que o outro está pensando, pensando do que a outra está pensando. E a gente fica ali criando situações que às vezes sequer vão acontecer, mas que nós já construímos ela na nossa mente. E aí vem o quê? Vem a discórdia, aí vem os conflitos, aí vem o ciúme, aí vai sendo criado tantas situações que no dia a dia elas vão desgastar o relacionamento. Quando nós falamos ali sobre a questão do pensamento do casal, nós tivemos o propósito de trazer de fato justamente o cotidiano do casal, a vida prática no casamento. A mulher que muitas vezes, muitos de vocês trabalham fora, ainda chegam, tenham cuidado com as crianças, com a casa, com o marido, e precisamos obviamente pedir muita graça de Deus e muita sabedoria para podermos juntar tudo isso e administrar de uma maneira que a gente consiga fazer isso. E eu quero aqui nessa noite, com aquilo que nós apresentamos para vocês aqui, é justamente dizer para você: não construa na sua mente pensamentos do seu esposo ou da sua esposa que talvez não exista. Talvez você está vivendo isso ou tentando adivinhar o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando. E talvez o que ele está pensando, o que ela está pensando, são preocupações diárias, são preocupações comuns de um casamento. São situações que todos nós vivenciamos, passamos, preocupações dos nossos compromissos financeiros, as preocupações com os filhos, que são muitas, tendo em vista os dias que nós estamos vivendo, que são dias difíceis, né? A gente sabe que são dias difíceis hoje e é muita oração, né? Tem que estar perto, não dá para ficar longe, e mesmo estando perto, às vezes a gente acaba vivenciando alguma situação constrangedora ou uma situação que entristeça que a gente não gostaria de viver. Então, nessa noite, eu quero encorajar você a gerar no seu casamento uma boa comunicação. Eu lembro sempre de uma frase que eu ouvi e que marcou muito para mim, que diz assim: você não conserta telhado em dia de chuva. Você tem que esperar o telhado secar. Depois que ele secar, você sobe nele. Ainda mais se você tiver igual eu, com quase 3 dígitos, né? Não dá para subir num telhado pesado, né? Então você precisa esperar o telhado secar. E aí o que eu aprendo com isso, pastor? Nós aprendemos que na hora da discussão não é o melhor momento para você comunicar nada. Não é o melhor momento para você lavar a roupa. Na hora da discussão você precisa
absorver aquela situação, né? Tem uma mesa aí que está escrito paciência, né? Você precisa... E aí você conserta o telhado no dia que não está chovendo. Em um outro momento que você vai sentar com o seu cônjuge, você vai ajustar a situação e dizer, olha, aquilo que você fez naquele dia não foi legal, aquilo que você fez naquele dia não foi interessante, eu fiquei chateado, mas nós somos maduros, nós somos pessoas que já cresceram e nós vamos ajustar isso numa boa comunicação. Eu quero encerrar deixando um texto lá em Gênesis, que quando Adão e Eva, eles falharam diante daquilo que Deus havia proposto para eles, o Senhor faz uma pergunta para Adão e ele diz assim, Adão, onde você está? Quando Deus estava falando para Adão, Adão, onde você está? Deus não estava perguntando para ele o lugar geográfico que ele estava. Deus estava perguntando para ele assim, Adão, e a sua responsabilidade como sacerdote? E a sua comunicação como sacerdote? Aí o que Adão faz? O que às vezes a gente faz. Diz assim, mas a culpa foi da Eva. E às vezes o que a gente faz? Para não dar um conflito em casa, o sacerdote não se posiciona, ele deixa para a mulher. Aí, não, vou deixar que a mulher resolva. Se eu falar, ela vai ratear. E aí vou criar um conflito, né? E aí o que ele faz? É melhor ter paz do que razão. E aí nós entramos num ambiente de omissão, diante daquilo que Deus reservou para o homem. Nós precisamos, sim, como homens, ter o nosso posicionamento. Irmãos, Eva só falhou porque Adão falhou no seu sacerdócio. Se Adão tivesse sido posicionado no seu sacerdócio, a Eva não tinha falhado. É por isso que quando Deus vai fazer a cobrança do que houve naquela falha, Deus não fala para Eva, Deus não se reporta a Eva, Deus se reporta a Adão. Ele fala, Adão, onde que você está? É o que Deus estava dizendo, Adão, você é o alfa da casa, você é o homem. Quando nós falamos, irmãos, de sacerdócio, muita gente pensa que é o homem mandar. Não é isso, tá? Não é machismo. E tem muita gente que entra de um ambiente de omissão para um ambiente de machismo. Não. É um ambiente onde o homem é posicionado naquilo que Deus reservou ao homem ser. Mas é um ambiente também que a esposa vai colaborar. Por quê? Quando Deus tira de Adão para fazer a Eva, Deus tira do quê? Do osso. É da costela. Né? A costela é onde? Do lado. Então a esposa, ela anda do lado. E por que do osso? Porque o osso fala de estrutura. A mulher, ela é a estrutura da casa. É por isso que ela é formada do osso. A mulher precisa ser a estrutura na vida dos filhos, na vida do esposo, para que então o ambiente familiar seja um ambiente saudável. O homem, ele tem aquela função de responder pelo sacerdócio. Não de maneira autoritária, mas num bom diálogo, numa boa comunicação, os dois decidirem juntos. Os casais que mais crescem, isso é pesquisa, não é nem espiritualidade. Os casais que mais crescem na vida, que têm sucesso, são casais que cooperam junto. São casais que trabalham junto. São casais que têm uma boa comunicação. São casais que têm os mesmos anseios. São casais que buscam juntos. Porque, irmãos, a Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. Você imagina um casamento desunido, sem união. Não tem como subsistir. Não tem como ir para frente. Como que um casal que não tem os mesmos objetivos vão adquirir uma casa, vão adquirir um carro, vão adquirir a sua empresa, o seu negócio? Não tem como. Se eles não andarem em comum acordo, dentro de uma boa comunicação, dentro de um bom diálogo, eles não conseguirão ir muito longe. Por isso que quando nós falamos, é importante todos os outros aspectos para um casamento. Fidelidade, cumplicidade, parceria, fidelidade, tudo isso é importante dentro de um casamento. Mas a comunicação, ela é essencial. Por quê? Porque nos dias de hoje, nós estamos perdendo a comunicação. De que maneira que isso está acontecendo? Celular. A gente vê às vezes os casais dentro de casa, os casais às vezes dentro de casa se comunicando pelo celular. A mulher está lá na cozinha,
ajustando alguma coisa, o cara tá lá no quarto mandando mensagem para a mulher. Ô, fulana, vem cá, daqui a pouco a mulher vem. O que foi, meu amor? Ai, traz um copo de água para mim. Se perdeu aquela comunicação de mesa, de sentar com os filhos, de olhar nos olhos dos filhos, de estar junto com os filhos, de ter aquele ambiente familiar, de poder estar junto. A comunicação, ela tem roubado isso de nós. E graças a Deus que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos fazer entender isso, de maneira plena. Que existe um propósito maior, e esse propósito vai ser estabelecido sobre os nossos casamentos com uma boa comunicação. Sabe por quê? Um pastor dizia uma coisa bem interessante, né? É uma brincadeira interna dele e da esposa. Ele diz que sempre a esposa, ele falava uma coisa para a esposa entendia outra. E isso foi durante vários anos no casamento deles. Até que um dia ele teve um start assim de Deus, e aí ele falou assim: opa, tem alguma coisa errada. Eu falo uma coisa para ela, ela entende outra. Ela fala para mim, eu entendo outra. E aí o que acontecia? Aí ele falou, ele apelidou essa ação de demônio atravessador. Ele disse assim, que quando ele falava alguma coisa, o demônio se atravessava e ia lá no coração da mulher e falava outra coisa. E ela entendia outra coisa, né? E aí ele, sempre que a mulher falava alguma coisa, ou ele falava e o outro recebia com dureza de coração, ele falava, olha o demônio atravessador, né? Que atravessava o diálogo dos dois, né? Às vezes o cara falava assim para a mulher assim, né? Às vezes tranquilamente, naturalmente, meu amor, pega o controle da TV aqui para mim. Na cabeça dela, ela já entendia assim, eu não sou tua empregada, você não me manda. E aí ficava, né? Como eu vi uma frase de um homem essa semana, ele disse assim, a minha esposa que manda, mas se eu deixo ela mandar em mim, então quer dizer que é eu que mando. Esse é o raciocínio que ele chegou. Mas na verdade, irmãos, ninguém manda em ninguém. O texto em Gênesis diz assim, vocês vão governar sobre a terra, sobre os animais e tudo que há na terra. Não é para governar sobre o outro. O marido não tem que ter o governo sobre a esposa não tem que ter o governo sobre o marido. Eles precisam andar em aliança, eles precisam andar em unidade. O marido tem uma parcela de responsabilidade maior dada por Deus, é bíblico, de ser o sacerdote. É ele que às vezes tem que posicionar, é ele que tem que às vezes falar assim, não, olha, vocês talvez não perceberam um detalhe. Quem pediu a comida para o garçom? Foi ela? Na etiqueta dos homens, isso é errado. Quem tem que chamar o garçom e pedir a comida, a bebida, é o homem. Deixa ela escolher, mas aí... Até deixa ela escolher. Mas quem tem que se reportar ao garçom, isso não é espiritualidade, tá? Isso é etiqueta de homem. O homem como sacerdote, ele precisa fazer isso. Eu tenho falado aqui há alguns dias, né? A gente vai andar na calçada com a criança ou com a mulher precisa andar para o lado de dentro da calçada, o homem fica para proteção. Então sacerdócio é mais do que prover, sacerdócio é proteger. Então nós precisamos entender que esse lugar de homem nosso, de sacerdócio, é de proteger. Proteger a esposa, proteger os filhos e proteger quem necessário for. Esse é o nosso papel. Então quando fala, o sacerdote é só para prover? Não, irmãos. O sacerdote, ele é para proteger. E que isso precisa fortalecer os nossos lares. Nós temos essa função de proteger. E a esposa, pastor? A esposa, ela tem, irmãos, a função também. Não só essa, mas também. A maior delas, eu creio. De nutrir. A mulher é a que nutre o lar, ela nutre os filhos, ela nutre o relacionamento com o esposo. Então, mulher, deixa o teu esposo chegar em casa, deixa ele entrar, deixa ele respirar, deixa ele tomar aquele café, talvez prepara aquele chimarrão, depois você senta com ele tomando um chimarrão, um mate, ou um tererê, né, um rico tererê, e aí você começa a contar do seu dia a dia, tá? Por quê? Porque o homem, às vezes, ele já tem vários problemas no trabalho. Quem é autônomo, muitas vezes, tem a sua empresa, tem os problemas com o cliente. E aí ele chega em casa, muitas vezes, carregado. Daquele serviço que não deu tempo de ele terminar, daquela situação que aconteceu. E aí, ele está cheio de informação. Marido, tenha sensibilidade de que como você também chega em casa carregado de informações do trabalho e cansado,
A sua esposa que ficou em casa cuidando dos filhos também está cansada, também precisa ser ajudada, tá? Você não vai diminuir a tua hombridade, virilidade de você ajudar ela a lavar uma louça, atender as crianças. Não é um peso e nunca pode ser você olhar os meninos, você dar um banho nos meninos, de você trocar os meninos, né? Quando eu falo os meninos, eu falo as crianças. Isso tudo não rouba de mim, de você, a nossa identidade como homem. Pelo contrário, vai fortalecer nos nossos filhos a paternidade, que é algo que a nossa alma hoje, muitos de nós grita, né? Por não ter tido um pai presente ou, de fato, talvez um pai que faleceu quando a gente era pequeno. E aí nós crescemos sem essa paternidade, né? E graças a Deus que nós somos a geração que está sendo curada pelo Senhor na paternidade, para que a gente possa, de fato, ser pai, né? Na vida dos nossos filhos. Que a gente possa dar uma resposta para eles, que a gente possa entender, irmãos, que embora você esteja cansado às vezes, e eu sei que o trabalho cansa, principalmente quem trabalha em Foz do Iguaçu, mas tem uma criança dentro da sua casa que esperou o dia inteiro você chegar para ter a sua atenção. E se você não der essa atenção e for direto para o celular ou fazer qualquer outra coisa, não estou pregando contra o celular, tá, irmãos? É ferramenta de trabalho para muitos de nós, inclusive para mim. Mas se você não der essa devida atenção, essa criança vai chamar a sua atenção de alguma maneira. E via de regra, fazendo bagunça, tá? Por quê? Porque você chama a atenção de alguém como? Fazendo barulho. Se eu derrubar alguma coisa aqui, todo mundo vai olhar para cá. É fazendo barulho que a criança vai chamar a nossa atenção. Então que a gente possa ter esse coração mais sensível, de ter também com os nossos filhos uma boa comunicação. Que Deus nos dê essa sabedoria, que Deus nos dê essa destreza de a gente poder fazer isso com excelência, de a gente poder chegar em casa e ter um lar saudável. Então, que os nossos lares sejam um ambiente de acolhimento, de acolher o esposo quando ele chega, de acolher a esposa, de acolher os filhos. Pastor, como que eu chego num denominador comum em tudo isso? Eu vou dizer para vocês, irmãos, são 13 anos, né, que nós estamos casados e que nós estamos construindo isso, não foi da noite para o dia. 13 anos que eu dei uma chance para ela, né? Pensa em alguém que abraçou essa chance, irmãos, nunca mais soltou, né? Ainda cantava aquele louvor, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, meus queridos, nessa noite. Casamento não vem pronto, tá? Ele se constrói. E ele se constrói diariamente. Então, a base para um bom relacionamento é a comunicação. Os desafios de hoje, do nosso século 21, é a comunicação. Porque muitas pessoas têm se perdido nisso. Têm deixado que o inimigo, de alguma maneira, ele venha influenciar. Amém? Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração nessa noite. Nós, de maneira didática, nessa noite aqui, nós gostaríamos de trazer algo diferente para vocês, falando um pouquinho sobre a nossa rotina diária de todos vocês e que através do nosso cotidiano aqui, Deus continue nos ensinando, que Deus continue nos fazendo aprender, para que a gente possa cada vez se tornar alguém melhor. Ninguém de nós aqui, irmãos, somos perfeitos. Nenhum casamento é. Mas nós estamos caminhando com aquele que é perfeito, que se chama Jesus. E é Ele que vai nos dar o respaldo para que a gente possa cada vez mais avançar, cada vez mais seguir. Amém? A Ele a glória.